Olá, galerinha. Boa tarde, pessoal. Nós vamos fazer mais uma aula hoje e nós vamos estudar um pouco da aplicação da primeira lei de Mendel. Aguardando vocês chegarem por aqui. Oi, Glenda. Tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Gleidson, seja bem-vindo. Oi, Michael, bem-vindo. Evelyn. Hoje nós vamos trabalhar a primeira lei de Mendel, as aplicações da primeira lei de Mendel. Oi, Wellington, fica aí para assistir nossa aula. Eriquinha, Jennifer, sejam bem-vindas, meninas. Hoje nós vamos trabalhar a primeira lei de Mendel, né? Nós vamos as aplicações dessa primeira lei de Mendel, ok? Max. Oi, galerinha. Vamos lá começar a nossa primeira aula. Estou aqui aguardando todos os outros alunos a conectarem para que a gente possa trabalhar então essa primeira lei de Mendel, as aplicações da primeira lei. Sejam todos bem-vindos. Laisa, Guilherme, oi, Eduarda. Sejam bem-vindas e bem-vindo. Gente, então, pra gente começar, oi, irmã linda! Bem-vindo, Eduardo! Tá vendo, né, gente? Vamos bombar mais que a live do Gustavo Lima. Gente, o Enem tá aí, né? Ontem saiu o edital, vamos ficar de olho, né? Ontem, não sei. Vamos ficar de olho. Então, vamos lá, vamos começar a relembrar. Vou virar a câmera e a gente vai relembrando aqui alguns conceitos. Oi, Fabrícia, seja bem-vinda. Isabela. Ó, tô virando a câmera então, pessoal, para que a gente possa trabalhar aqui com a nossa lousa aqui, ok? Então, vamos lá. As aplicações da primeira lei de Mendel, né? Que nós iremos começar. A nossa última aula, nós lembramos que ervilha, para ela ser amarela, ela precisa desse gene dominante Vzão. Ela pode ser Vzão, Vzão, ou ela pode ser Vzão, Vzinho. A ervilha, para ela ser verde, ela precisa ser recessiva homozigota, certo? Então, a ervilha amarela, eu posso encontrar ela homozigota, eu posso encontrar ela heterozigota ou híbrida. Oi, Miguelzinho! Sejam bem-vindos, Túlio, Ivan. Sejam todos muito bem-vindos, Ingrid. Então, vamos lá. Hoje nós estamos estudando a aplicação dessa primeira lei de Mendel, certo? No cruzamento, então, de duas plantas, vamos colocar duas plantas híbridas. Eu tenho duas plantas amarelas e híbridas. O que significa híbridas? Ela tem um gene dominante e um gene recessivo. Dominante, recessivo. Toda vez que você tiver um cruzamento e eu estiver falando de primeira lei de Mendel, antes de fazer o cruzamento aqui, eu já sei que o resultado fenotípico dela vai ser 3 por 1. Ou seja, 3 ervilhas amarelas. Peraí, gente. 3 ervilhas amarelas e apenas uma ervilha verde. Então, isso aqui é o resultado fenotípico da primeira lei de Mendel, ok? Então, vamos jogar aqui no nosso quadro de Punnett e vamos fazer esse cruzamento para a gente resolver e verificar se o resultado vai ser esse mesmo. Então, vamos lá. A primeira lei de Mendel, ela traz que nos seus genes, os genes eles se separam independentemente. Por isso que eu coloco cada letra em um quadradinho aqui. Por conta da primeira lei, né? O que eles trabalham com essa primeira lei é exatamente isso. Vitória, Luiz, Stuart, Bárbara,
Calma que eu explico, não estou entendendo nada. Vamos lá, essa aqui é a primeira lei de Mendel. Mendel é considerado o pai da genética, né? E Mendel falava que na formação dos gametas, cada gene ele iria se separar do seu parceiro, do seu alelo. E é exatamente isso aqui. Nós temos uma ervilha amarela, híbrida ou heterozigota, porque ela tem um gene dominante e um gene recessivo. E aí nós estamos vendo exatamente isso aqui. Esse cruzamento de duas plantas amarelas híbridas. Então vamos lá. Esse Vzão vem para cá e esse Vzão desce. Esse Vzão desce, lembrando que eu sempre ponho a letra maiúscula primeiro. É a lei da natureza, né, gente? Os grandes mandam nos pequenos, né, irmã? Vzão, Vzinho. E aqui nós temos esse Vzinho, Vzinho. Olha só, se eu for analisar o genótipo, lembra que genótipo vem de genes, né? O genótipo. Cada quadradinho desse aqui, ele representa 25%, certo? Então, vamos lá. 25% de ervilhas, Vzão, Vzão. Aqui eu tenho dois quadradinhos, Vzão, Vzinho. Então, eu tenho 50% Vzão, Vzinho. E apenas um quadradinho de 25%, que é Vzinho, Vzinho. Antes de fazer o cruzamento, lembra que eu passei isso aqui para vocês? Que a primeira lei de Mendel, ela traz que no cruzamento de duas plantas híbridas, o resultado fenotípico sempre será 3 por 1. 3 da característica dominante e 1 para a característica recessiva. Olha só. Aqui, gente, eu tenho 25 mais 50%, que daria 75% de ervilhas amarelas. E apenas 25% de ervilhas verdes. Ou seja, eu tenho 3 quadradinhos, né, na proporção, isso aqui é 100%, 4 inteiro. Então, 3 amarelas para uma verde. E essa, então, é a nossa aplicação da primeira lei de Mendel. E nós podemos trabalhar outras características, não só a cor da ervilha. Vou deixar assim para vocês irem visualizando aqui. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, que o Enem, ele gosta muito de trabalhar essa questão da proporção. Deixa eu virar aqui rapidinho, enquanto eu apago aqui, para nós fazer outra aplicação da lei de Mendel. Na última aula eu passei para vocês que a proporção seria 3 por 1, mas eu acho que eu não deixei claro essa questão de só vai ser essa proporção 3 por 1 se eu tiver realmente duas plantas híbridas, então no cruzamento de duas plantas híbridas. Vamos analisar agora, pessoal, a questão da textura da semente. Nós estamos analisando só a cor das sementes, então agora nós vamos analisar a textura. Pessoal, sejam todos bem-vindos, estou muito feliz que vocês estejam aí. E é importante nesse momento que a gente possa não perder esse contato, né, com o conhecimento, com as matérias, as disciplinas que caem no vestibular. Hoje em dia nós temos... Bem-vinda, Vitória! Minha taurina favorita. Luísa, bem-vinda. Josi, sejam todas bem-vindas. Pessoal, hoje em dia nós temos muito acesso ao conhecimento. Eu acho bacana isso para que vocês, né, estudantes, vestibulandos, não percam isso, não deixem essa quarentena diminuir o ritmo de estudo de vocês. Muito pelo contrário, eu acho que agora é a hora de vocês focarem mais ainda, né, e terem essa questão, assim, essa preocupação em conseguir estudar todas as disciplinas que a gente sabe que caem no Enem, né? O Enem não tem dó de ninguém, né, gente? Tá? Então, fique esperto e vamos garantir o sucesso de vocês. Michael Risa, nosso fotógrafo, seja bem-vindo, meu cunhado. Então, vamos lá, gente. Segunda aplicação dessa lei de Mendel, nós vamos analisar as características separadamente, certo? Virando aqui. Então, vamos lá. Nós vamos analisar agora a textura das sementes.
Textura. A textura da casca da semente. Essa textura ela pode ser lisa ou ela pode ser rugosa. Rugosa, enrugada, certo? A textura lisa, pessoal, ela é uma característica dominante. Vou colocar aqui no cantinho para vocês se lembrarem. Dominante. E a textura rugosa, ela é recessiva, certo? Só para vocês lembrarem. Se a textura lisa é dominante, eu vou ter que colocar uma letra maiúscula para essa característica. E no caso da textura recessiva, que é a rugosa, uma letra minúscula, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Por enquanto, não. Oi, Migazão! Então, vamos, pessoal. A textura lisa, eu vou dar a letra R maiúscula para ela. E a textura rugosa, Rzinho. Então, gente, a textura rugosa aqui, para ela aparecer, para ela se manifestar nessa ervilha, ela precisa vir em duplicidade, em homozigose. Porque se ela vir aqui, a textura da semente vai ser lisa. Ele vai carregar essa característica, né? Mas ela não vai se manifestar. Ela permanece escondida. A textura lisa, ela pode ser híbrida ou heterozigota, ou ela pode ser homozigota. Como nós estamos testando a primeira lei de Mendel e a proporção fenotípica da terceira lei de Mendel seria, para essa textura aqui de semente, seriam 3 sementes lisas para uma rugosa, ok? Quando que eu tenho 3 por 1? Quando eu tenho o cruzamento de 2 plantas heterozigotas ou 2 plantas híbridas. Aline, se eu mudar o genótipo dessa planta aqui, eu vou ter a mesma proporção? Não, não vou ter a mesma proporção. Nós estamos fazendo heterozigotos assim para que a gente possa realmente confirmar essa proporção de 3 por 1 da primeira lei de Mendel, certo? Então, nesse cruzamento aqui, ó, se a gente tiver, eu vou fazer aqui no cantinho, pode ser, galera? Esse cruzamento de plantas híbridas. Deixa eu fazer maior um pouquinho. Ó, então vamos lá. Primeira coisa, olha só o genótipo, esse aqui é o genótipo dessas 2 ervilhas. Na primeira lei eu tenho que os genes se segregam independente, se separam independente do seu parzinho, né? É aquela hora que a gente tá dançando quadrilha e aí fala caminho da roça, que um vai na frente do outro, separa o parzinho. É exatamente isso. Então, um Rzão vem pra cá, um Rzinho aqui. Um Rzão aqui e outro Rzinho aqui. Isso aqui é a formação dos gametas. Significa que essa planta forma gametas com Rzão e gametas com Rzinho. Isso é o que eu chamo de gametogênese. E aí, o que eu represento aqui nesse quadrado? Eu represento a união desses gametas. O espermatozoide encontrando, então, com o seu óvulo. Isso é o que nós vamos representar aqui, uma fecundação. Nesse primeiro aqui vem Rzão. E aqui, sempre os grandes mandam nos pequenos, né, gente? Rzão, Rzinho. Certo? Depois, aqui nós temos Rzão, Rzinho. E aqui, Rzinho, Rzinho. Correto? Então, nós temos um quadro. Se eu tô lá no Enem, eu não tenho tempo para ficar analisando genotipicamente, eu sei que a proporção aqui ainda é pequena. Na segunda lei, ela aumenta um pouco. É 3 por 1, 3 lisas. Aí eu tenho que lembrar, para a ervilha ser lisa, ela tem que ter um Rzão, independente do outro, porque eu tenho essa característica dominante. Então, olha só, eu já vou analisar automático. Eu tenho 3 que deu Rzão e apenas um Rzinho. Então, automaticamente, eu já sei que é um caso de primeira lei de Mendel, certo? Eu tenho aqui, se eu for anotar o genótipo, né? Vamos lá para o genótipo. O genótipo não são os genes, então nós temos aqui, ó, 1/4
né? Um quadradinho de 4 ou 25% Rzão, Rzão. Eu tenho dois quadradinhos Rzão, Rzinho, então vou chamar metade ou 50% de Rzão, Rzinho e 1/4 ou 25% Rzinho, Rzinho, certo? Isso aqui é o meu resultado genotípico, eu estou falando de genes. Quando eu passo para essa questão do fenótipo, aqui, gente, eu vou ter o quê? Ó, 75% ou 3/4. Vou colocar aqui para vocês. 75% de ervilhas com a textura lisa, certo? E apenas 1/4 ou 25% com a textura rugosa. E aí eu entro de novo nessa primeira lei de Mendel, na proporção 3/1. Além de se eu fizesse o cruzamento Rzão, Rzão com Rzinho, Rzinho, seria outra proporção, outro resultado? Sim, pessoal, seria. Essas proporções, elas sempre se alteram. Vou ficar assim para vocês visualizarem essa textura da semente. Na segunda lei, Mendel ele analisa as duas características ao mesmo tempo, que é a característica cor da semente e a característica textura, certo? Então, como ele analisa essas duas características ao mesmo tempo das ervilhas, então a gente chama de segunda lei de Mendel. Ele analisa simultaneamente, certo? Agora eu vou virar e vamos ter mais um caso. Aqui, vamos estudar mais um caso da primeira lei de Mendel, pessoal. Vamos tratar da flor das ervilhas. A flor das ervilhas, ela pode ser púrpura ou branca. Por que Mendel escolheu trabalhar com ervilhas? Porque as ervilhas, elas têm a reprodução rápida, fácil, e as características das ervilhas, elas são bem definidas, né? Ou a ervilha é verde ou ela é amarela. Ou a ervilha é lisa ou ela é rugosa, textura, né, dela. Ou a flor dela é púrpura ou é branca. Ou a posição da flor da ervilha, ou ela é axial ou ela é terminal. Então, as ervilhas, elas têm características bem definidas. E Mendel queria estudar esses fatores, como que esses fatores são passados, né, de geração para geração. E naquela época de Mendel, ele não sabia explicar quais eram os fatores, ele não sabia dizer que fatores eram esses. Hoje, nós sabemos que esses fatores, que Mendel chamava, são os genes. Esses genes são passados de geração em geração, certo? Então, vamos trabalhar aqui, eu vou virar e nós vamos trabalhar a flor da ervilha, certo? Que é mais uma característica que nós podemos analisar de acordo com a primeira lei de Mendel. Nossa, essa palavra ficou muito feia, né, gente? Fala sério. Pronto, ficou melhorzinha. Então, vamos lá. A flor de ervilha, eu vou dar a letra B para ela, certo? Ela pode ser púrpura, que é uma característica dominante, tá? Ela é dominante. E eu vou dar o Bzão para ela. Ela pode ser Bzão, Bzão, homozigota, ou ela pode ser Bzão, Bzinho, heterozigota, híbrida. Que ela sempre vai manifestar a característica do gene dominante, que vai expressar a cor púrpura. Ou essa florzinha pode ser branca. E aí, para branca, nós vamos dar para ela o Bzinho, Bzinho. Eu só tenho flor de ervilha branca se esses genes recessivos se encontrarem. Aí sim eles podem se expressar. Do contrário, não. Certo? Porque essa é uma característica dominante em relação à branca. O que significa falar uma característica dominante? Uma característica dominante, ela sempre vai se expressar em maior proporção, né? E ela não precisa do segundo gene para ela se manifestar. Tendo um gene dominante, ela já se manifesta. Então, o cruzamento de primeira lei de Mendel, sempre nós estamos trabalhando com híbridos. Vou colocar aqui no cantinho, pessoal. Se são cruzamento de híbridos, eu vou ter uma planta púrpura com outra de flor púrpura, mas ambas heterozigotas, certo? Ou híbridas.
Sem fazer o cruzamento, sem jogar no quadro de Punnett, eu sei que essa proporção vai dar 3 flores púrpura, né? Independente se ela é homozigota ou heterozigota, para uma flor branca. No caso, característica recessiva, sempre homozigota, certo? Então, gente, vamos lá. Vamos jogar nesse quadro aqui. Quadro de Punnett. Primeira lei. Os gametas se separam aleatoriamente na formação dos gametas, lá durante a gametogênese, ok? E aqui nós temos Bzão, Bzão. Aqui, Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho. E Bzinho, Bzinho. Tô lá na prova do Enem, não tenho tempo de ficar analisando característica por característica. Ah, tem uma pergunta aqui, pessoal. E pode acontecer algum erro para que uma ervilha Rzão, Rzinho saia verde? Não, nesse caso não tem como, né? Porque Rzão, Rzinho, ela tem que ser amarela, né? No caso, se a gente usasse essas letras para cor da ervilha. A não ser que ela sofresse um problema de albinismo, né? O albinismo ele pode ocorrer nas plantas também, gente, não só na espécie humana, tá? E aí nós vamos tratar um caso de albinismo aqui também, certo? Então vamos lá. Vamos analisar esse caso aqui. Eu tenho cruzamento de duas plantas híbridas, Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho, e eu estou analisando a cor da flor da ervilha. Eu sei que o Bzão determina cor púrpura e o Bzinho cor branca. Então, só de analisar eu tenho 1, 2, 3 plantas púrpuras e apenas uma branca, certo? Isso aqui, então, cai na primeira lei de Mendel. Então, pessoal, nessa primeira aula, eu trouxe para vocês essas aplicações da primeira lei de Mendel. Ó, vamos anotar aqui, vou virar assim, o celular fica melhor. Vamos anotar o genótipo, então, desse cruzamento. Genótipo, eu estou falando de genes, certo? Eu tive, olha lá no quadro, eu tive 25%, ou 1/4, Bzão, Bzão. Eu tive 50%, ou 1/2, pode ser que vocês visualizam melhor, Bzão, Bzinho. E 1/4, opa, tô pondo a porcentagem primeiro, então vamos lá. Ou 25%, ou 1/4, Bzinho, Bzinho. Isso aqui é o meu genótipo. Quando eu falo em fenótipo, eu vou analisar a característica que eu vejo, a característica que é manifestada no ambiente. Se os dois têm Bzão e Bzão, as duas flores aqui serão púrpuras. Então, 3/4 ou 75% de flor púrpura. E 1/4 ou 25% de flores brancas, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem. Glenda, no caso, se uma planta tivesse o gene dominante para expressar a cor amarela, ela jamais sairia verde, tá? Porque não tem como. O albinismo é tipo um erro nessa questão dos genes? Sim, o albinismo, na verdade, ele é uma doença congênita e ele vem tratar. Laisa, seja bem-vinda, Laisa Gabriele. O albinismo, pessoal, é uma doença congênita. Um albino, um filho albino, pode nascer de pais normais, tá? Porque o albinismo, na verdade, ele é uma doença genética que é um defeito numa enzima, tá? Esse albinismo ele pode ser parcial ou total. E no caso, esse albinismo, a pessoa não consegue manifestar, né? Ela não consegue produzir melanina. Vou virar a câmera aqui e a gente pode dar um exemplo aqui de albinismo, certo? O albinismo é um caso da primeira lei de Mendel, sim, né? Também ele entra nessa primeira lei de Mendel, só que o albinismo ele é congênito, a pessoa já nasce albina, né? Não é porque ela tomou muito sol e ela ficou albina ao longo da vida, não. É uma doença congênita, então, que as pessoas elas podem nascer com ela. No caso do albinismo, ela é uma doença recessiva.
tá? E esse problema vem exatamente nessa enzima responsável pela produção da melanina, tá? Geralmente a pessoa que tem esse problema de albinismo, ela tem problemas também de visão, certo? Não é um problema que atinge somente a cor da pele, os cabelos, não, ela atinge a visão também, ok? Vamos estudar albinismo aqui, já que a gente está falando aqui da primeira lei de Mendel. Sejam bem-vindas, meninas e meninos que entraram agora. Nós estamos falando da aplicação da primeira lei de Mendel e agora nós vamos trabalhar um caso de albinismo, certo? Albinismo, então, é um problema na produção de melanina, problema numa enzima, certo? É uma doença genética, congênita. Vamos lá. Albinismo. Gente, todas as vezes que vocês forem estudar o albinismo, a gente sempre utiliza as letras A para o albinismo. Uma pessoa normal, ela tem esse gene azão. Então, vamos colocar aqui, ó. Ela vai ser homozigota ou heterozigota para albinismo, mas ela vai ser dita pigmentação de pele normal, ok? Para a pessoa ser considerada albina, ela tem que ser azinho. Aí, nesse caso, nós temos o caso de um albinismo, certo? Aline, então uma pessoa normal pode ser portadora do gene para albinismo? Pode. Ela pode, tá? Desde que tenha casos na família de albinismo, pode ser lá atrás, né, dos avós, e aí ela vai portar esse gene para albinismo. Então, por exemplo, vamos fazer uma genealogia aqui. Vamos colocar uma mulher normal. Ó, vamos colocar a mulher é normal para a característica albinismo, que nós estamos analisando. Então, ela é azão. Ela se casa com um homem também normal e, então, automaticamente ele tem esse azão, porque ele tem a pigmentação da pele normal. Mas vamos colocar que ambos, né, o casal, eles são filhos de pais albinos. Então, se ele é filho e ela é filha de um pai albino, automaticamente eu tenho aqui um casal, pigmentação normal, portadores do gene para albinismo, certo? Aqui, gente, nessa genealogia, esse quadradinho representa o homem e a mulher é o redondinho. Nesse caso aqui, ó, se você falar, Aline, no caso, então, é um casal para pigmentação normal da pele, mas eles são heterozigotos, são filhos de pais albinos, existe a possibilidade de nascer uma criança albina? Sim, existe a possibilidade. Ela é de 25%. Sem fazer o quadro nem nada, eu consigo analisar, porque eu sei que é um caso de primeira lei de Mendel. E a característica para ter um filho albino, ele teria que ser azinho. Ele receberia, então, esse azinho da mãe e o outro azinho do pai. E essa proporção seria de 25%. Então, pode ocorrer de pais normais para pigmentação de pele ter um filho albino, sim, ok? E a chance é de 25%. Aí, se a gente tivesse que jogar no quadro de Punnett aqui, para vocês treinarem, gente. Ó, pai e mãe normal, azão, azinho. Produção de gametas, os genes se separam aleatoriamente. E aí, eles têm, ó, vamos lá, azão, azinho, saiu longe, né, esse? Azão, azinho e azinho, vou pôr de cá, gente, azinho. Então, 25% de chance de ter um filho albino. Aí a Glenda pergunta assim, então uma pessoa albina tem grandes chances de ter um filho albino? Olha só, interessante essa pergunta. Vamos pensar que essa mãe, ao invés dela ser normal para essa pigmentação da pele, ela seja albina. E vamos pensar que esse pai, não existe nenhum caso de albinismo na família dele. Não tem, nunca teve albino na família dele. Se nunca teve albino na família dele, nem da mãe, nem do pai, então eu vou falar que ele é um homozigoto, azão. E a mulher, ela é albina, certo? Desse cruzamento aqui, essa criança vai ganhar um azão do pai e vai ganhar um azinho da mãe.
Nesse caso, desse cruzamento, 100% dos filhos terão pigmentação da pele normal. Nenhum deles vai ter a chance de sair albino. Nesse caso, a mãe albina e o pai homozigoto normal para característica, sabendo que nenhuma pessoa da família teve albinismo. Aí eu posso falar que ele é um homozigoto. Oi, Ale, seja muito bem-vinda, Lu. Muito bom ter vocês aqui, galera. E aí, gente, agora vamos imaginar, né, nesse caso aqui, vamos pensar que esse pai, ele teve um avô, alguém na família que fosse albino. Então, vamos colocar que ele carrega essa característica. Ele tem a pigmentação normal, mas ele, como se diz, esconde, né, um gene para albinismo. Aí vamos ver aqui qual que seria a proporção, respondendo a pergunta da Glenda, ó. Vamos fazer aqui esse quadro então, certo? Vocês conseguem visualizar? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ó, então eu tenho a mulher que é albina, ela é azim, e o homem que é normal, mas portador do gene para albinismo, certo? Nessa genealogia, nessa hipótese. Oi, Mari, seja bem-vinda. Obrigada, Lu. Então, vamos aqui, gente, fazendo esse cruzamento dessa mãe albina com esse pai normal, porém portador de gene para albinismo. Aqui eu tenho azinho, aqui eu tenho azim. Aqui é azinho e azim. Olha só, para essa criança nascer albina, eu tenho 50% de chance para ela nascer albina. Aí a proporção já foge, essa proporção não entra na primeira lei de Mendel, porque eu não tenho um cruzamento de híbridos, só tenho um híbrido e o outro homozigoto, certo? Então, nesse caso, essa criança, filha de mãe albina, com pai, pigmentação normal, porém portador de gene para albinismo, nesse caso, os filhos têm 50% de chance de nascer albinos, certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Deixa eu virar a câmera aqui, que não tenha ficado nenhuma dúvida em relação à primeira lei de Mendel, a aplicação da primeira lei de Mendel. Vamos ver se teve alguma pergunta por aqui. Isso, então uma pessoa albina tem grande chance de ter um filho albino? Sim, ela tem 50% de chance, né? Tudo vai depender do parceiro, né, pessoal? Tudo depende do outro que vai dividir com ele, né, os seus gametas, certo? Ó, o albinismo é tipo um erro nessa questão dos genes. Na verdade, é um erro, né? É um erro genético que é passado de geração em geração e ele é um erro na enzima, a enzima que produz a melanina, certo? O albinismo ele pode ser parcial ou total, então o problema é nessa enzima. Ela não entende que ela precisa produzir melanina, então ela não produz, certo? Pessoal, tem mais alguma dúvida? Gostaria que vocês colocassem aqui. Ó, então hoje nós vimos a cor, né, das ervilhas, nós vimos a cor das flores das ervilhas, a textura das ervilhas, e nós vimos um caso de albinismo, certo? E isso tudo aplicação da primeira lei de Mendel. E aí eu queria agradecer a presença de vocês. Se alguém ficou com alguma dúvida e quiser assistir de novo, né, tem o canal que vocês podem acessar, Aline Pereira Martins. Eu vou deixar salvo no canal para vocês poderem acessar, tirar as dúvidas e qualquer coisa é só me chamar, certo? Um prazer estar com vocês, dividir essa tarde de quarta-feira com vocês, né? E eu sei que eu tô devendo uma aula para os meus alunos aqui do ensino fundamental, nós vamos combinar. Vou deixar salva a live, tá? Vou tentar salvar a live, gente, mas acho que vai dar certo. Valeu, galera. Eu acho que não tem nenhuma dúvida, né? Peraí.
Então, essa aplicação da primeira lei, ela está ligada com a questão da textura e da cor, sim. A primeira lei de Mendel, ela está ligada com todas essas características. O quadro de Punnett é só para a primeira lei? Não. O quadro de Punnett a gente usa ele na primeira, na segunda, na terceira lei de Mendel. E dentro dessas leis de Mendel nós temos alguns outros casos, né? Nós temos, por exemplo, a questão a tipagem sanguínea, também é um caso, né? Ela não entra totalmente na primeira lei. Por quê? Porque nós temos o caso do tipo de sangue AB, que é um caso de codominância, não é um caso de dominância completa. Mas nós sempre vamos usar esse quadro de Punnett para fazer esses cruzamentos. É uma forma matemática de visualizar o resultado, certo? Na segunda lei, Mendel estuda tanto a textura quanto a cor das sementes. Então, ele estuda ao mesmo tempo, ele vê essas probabilidades ao mesmo tempo, certo? E aí nós vamos fazer uma aula específica de segunda lei de Mendel para que vocês consigam analisar. Eu quis mostrar para vocês essa primeira lei analisando tanto a cor da semente quanto a textura, para vocês entenderem bem que eu posso analisar separadamente. Mas a segunda lei, que é o que o Enem mais gosta, né, gente? Eu brinco muito com os meus alunos que segunda lei de Mendel, ela costuma despencar, né? Ela não cai, ela despenca. E é muito interessante a gente sempre lembrar da proporção, né? Quando a gente estuda leis de Mendel, a gente sempre liga a proporção. Mas eu tenho sempre que lembrar que essa proporção, ela depende se eu estou cruzando dois híbridos ou homozigotos, certo? Mais alguma dúvida, moçada? Laisa, Glenda, Marcos Paulo, Dilene, seja bem-vinda. Vitor Hugo, bem-vindo. Bom, gente, eu acho que tá tranquilo. Todas as pessoas aqui foram respondidas. E vamos encerrar nossa live, vou deixar salvo. Se alguém tiver alguma dúvida, vai lá no YouTube, tem o canal Aline Pereira Martins, ainda tem poucos vídeos, né, para vocês, mas eu acho que para os alunos que estão ligados aí na genética, que precisam estudar, eu acho de fundamental importância. Eu vou passar exercício, vou tirar a foto depois, lenda. Gente, um beijo de luz no coração de cada um de vocês. Boa quarta-feira e bora estudar que o Enem tá aí, galera. Um abraço.